Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Silmar Neck, eu professor de administração. Eu vou comentar um pouquinho a prova discursiva, aliás, a primeira questão, que é a questão de administração, aqui para o nosso cargo de analista judiciário, área administrativa sem especialidade. Eu confesso que esse foi a minha maior crítica a essa prova. Tá? Eu gravei também as questões, comentários sobre as questões objetivas, depois dá uma olhadinha lá. Né? Eu achei interessante a forma como trouxe todo o edital, bem dentro do previsto, mas realmente esse tópico acabou surpreendendo. A gente sabia que é uma questão de administração discursiva, tanto é que nos nossos simulados aqui no Rico Domingos a gente sempre colocou uma questão de administração, só que pelo edital, que estava muito voltado à gestão de pessoas, né, a gente acabava apostando realmente, vai ser gestão de pessoas, e eu acho que aqui a FGV acabou perdendo um pouquinho o foco, quando ela não pegou exatamente a essência do edital na questão dissertativa. E não só isso, ela acabou pegando um ponto muito específico. Lá no material de vocês eu coloquei, lá dentro de gestão de projetos, depois de gestão de projetos, no final a curva S. O que ele chamou aqui de EVA, né, EVA, mas a gente trabalha muito como um conceito de curva S. A curva S, ela vai entender, ela vai estimar, a partir de um dado momento de início do projeto, aliás, ainda refazendo, né, quando a gente trabalha gestão de projetos, é muito comum, infelizmente, aqui no Brasil, que o projeto atrase. E ao atrasar, normalmente, acaba saindo mais caro também. Então, a curva S, ela faz uma análise depois de um determinado tempo já de projeto, mas antes de chegar no final, como é que ele está em relação ao tempo e ao custo, entre o que havia sido planejado e o que de fato foi entregue, de produto e de tempo, e o produto relacionado ao tempo como planejado, e com o custo disso. A partir dessa análise pontual, a gente consegue projetar até o final, para entender se vai atrasar muito, se vai custar muito mais, ou se vai custar menos, ou se vai atrasar menos. Então essa é uma técnica aplicada para gestores de projetos. Eu já vi cobrar questões assim, sim, mas para engenharia civil, para uma área bem específica para gestão de projetos. Então por isso que eu acho que acabou perdendo um pouco a mão aqui. Tá? Acabou perdendo um pouco a mão e realmente isso é bastante específico. A dificuldade dessa questão, ela está na especificidade, na especialidade dela. Relativamente fácil, com cálculos relativamente tranquilos de se fazer. No entanto, a gente tinha que lembrar como é que funcionava isso. Primeiro entender o que é, certo? Entender a parada e depois lembrar como é que a gente fazia esses cálculos. Então acaba sendo muito difícil essa primeira questão. E eu acho que a FGV errou mesmo, perdeu o tom ali, perdeu o ponto da prova quando trouxe esse conteúdo para trabalhar numa questão discursiva que é aberta para qualquer tipo de área. Né? Então eu falo assim, os administradores têm dificuldade, o profissional de qualquer outra área tem dificuldade. Quem é que normalmente consegue bem aqui? O engenheiro civil que trabalha com gestão de projetos ou talvez algum outro profissional que trabalha com gestão de projetos, porque é uma questão realmente muito específica. Mas vamos a ela. Tá? Um administrador contratou a reforma de um andar da sede da empresa que trabalha ao custo de R$200 mil com prazo de 4 meses para a realização da obra. Ao final do segundo mês, a situação do projeto é retratada na seguinte tabela. Então eu tenho ali, planejado e realizado. O prazo e o valor no planejado e no realizado eu tenho custo e valor entregue. O que acontece? Normalmente na curva S a gente trabalha prazo e valor. Certo? Aqui o que eu tenho? O custo, quanto custou, e ao invés de quantidade, eu falei o valor entregue. Né? Quantas paredes estão prontas, quantas salas do andar estão prontas, ele me deu o valor de fato que foi entregue, mas tem a ver com quanto da obra foi produzida. Certo? Então planejado e realizado. O realizado em termos de custo e de entrega, quanto já foi entregado. Só que essa entrega ela apareceu em termos financeiros. O que ele quer? Na primeira, analise o andamento do projeto pela técnica EVA, apresentando os cálculos e informando os valores de CV, que é a variação do custo, SV, variação do cronograma, CPI, índice de performance de custo, e SPI, índice de performance de prazo. Certo? Então vamos lá. Nesse primeiro aqui, esse primeiro tópico, o que ele traz? O CV é o valor agregado. Tá? Desculpa, o CV é a variação de custo. Para calcular o CV, para calcular o CV, a gente vai trabalhar o valor agregado menos o custo real. O que é o valor agregado? O valor agregado é quanto que eu entreguei realmente. E a gente vai pegar o mês 2, que é o momento, no final do segundo mês que ele pede. Então pega aquela linha do mês 2 e já grifa ela, porque a gente vai trabalhar com ela. É ao final do segundo mês que a gente vai trabalhar, ok? Então percebe ali, para chegar na variação do custo, o que é a variação do custo? Quanto que eu planejei e quanto que de fato eu entreguei. Quanto que de fato eu tenho.
Então eu vou fazer a diferença entre o nosso valor agregado menos o custo real. O valor agregado é o valor entregue. O valor entregue vai ser de 96 mil. O custo real desse empreendimento está em 120 mil. 120 mil. Que está naquela segunda tabelinha. Então eu vou trabalhar o quê? Eu entreguei, na verdade, uma obra que tem um valor de 96 mil, mas na verdade ela me custou 120 mil. Ou seja, o CV ele está dando um déficit, nesse caso, de 24 mil. Ou seja, está muito abaixo do orçamento. Está muito abaixo do orçamento, estou gastando mais do que eu havia orçado. Ok? Então esse é o CV, variação do custo. Agora o SV, a variação do cronograma. Na variação do cronograma, deixa eu pegar uma outra caneta aqui só para fazer a diferenciação. Na variação do cronograma, a gente também vai trabalhar com o valor agregado, só que vai fazer agora a redução em relação ao que a gente chama de VP. Tá? O VP, que é o valor planejado. Valor planejado. O que foi entregue, o valor agregado, 96 mil, menos o valor planejado, que era ali no segundo mês 100 mil. Então eu tinha a previsão de gastar 100 mil. Ou seja, quanto que eu estou, em termos de gastos de diferença, né? Ou de atraso, eu diria, de entrega, porque a entrega era para ser de 100 mil, a entrega foi só de 96 mil. Então está ligado ao cronograma, nesse caso aqui, né? Foi de menos 4 mil. Ou seja, eu estou atrasado em um produto, e eu não sei qual é o produto, ele não especificou aqui, que me custaria 4 mil. Há um atraso aqui, está negativo. Sempre que esses dois valores estão negativos, a gente está abaixo do esperado. Desculpa, está extrapolando. No CV é negativo, aqui também. Então significa que eu estou gastando mais. E essas conclusões elas precisariam estar na prova. Tá? Então o orçamento já está acima do esperado e eu estou atrasado já, porque eu estou gastando. Aliás, faltou entregar 4 mil reais. Então aqui a variação do cronograma. Depois ele pede para mim o CPI, que é o Índice de Performance de Custos. No Índice de Performance de Custos, a gente vai fazer a divisão. O CPI, Índice de Performance de Custo. No CPI, a gente vai fazer a divisão entre o valor agregado e eu vou dividir pelo custo real. Ou seja, quanto realmente esse custo está acima. Ok? E aí a gente faz ali de maneira bastante direta, 96 mil dividido por 120. Ou seja, 96 por 120. E isso vai me dar, eu calculei aqui um pouco antes, 0,8. 0,8, ou seja, 80%. Na verdade, esse 0,8 significa que eu estou tendo um problema aqui. Né? Está abaixo de 1, sempre que o CPI, sempre que a variação, o índice de custo está abaixo de 1, significa que eu não vou conseguir chegar no orçamento planejado. Vai extrapolar. Tá? Vai extrapolar. Então deu 0,8. Esse o índice de variação de custo. Aí eu tenho o índice de variação de performance de prazo também, que ele trouxe como SPI. O SPI, a gente vai pegar o valor agregado e vai dividir pelo valor planejado. Ou seja, eu deveria estar em tal lugar, mas eu estou só aqui hoje. Eu entreguei 96 mil, mas eu deveria ter entregue 100 mil. Então eu faço a divisão de 96 por 100 e o SPI vai me dar também um valor abaixo de 1. Então significa, mais uma vez, a questão do atraso, e nesse caso 0,96. Tá? 0,96. Tá certo? Então a primeira questão, precisaria trazer esses cálculos e justificar um pouquinho, falar que a obra está atrasada e está gastando mais do que deveria. Na segunda, ela é um pouquinho mais simples, ela tem um pouquinho menos cálculos. Ó, calcule o ETC, estimativa de custo, estimativa para concluir o projeto, como desempenho de custos para 2 cenários. Então ele não quer saber nenhuma estimativa de tempo, quanto tempo vai durar esse projeto, ele quer saber apenas a questão do custo, o que facilita a gente porque a gente vai trabalhar só numa linha. 2 cenários. No cenário 1, o restante do projeto será executado de acordo com o valor planejado. Se o restante do projeto vai ser de acordo com o valor planejado, no cenário 1, então vou pegar aqui o cenário 01 primeiro. Tá? No cenário 1, o que a gente tem? A gente está no segundo mês gastando o custo real de 120. Concorda? No segundo mês, a gente já gastou 120. Aqui não tem muito cálculo não, gente, é direto. 120.
Para o terceiro mês, quanto a mais que eu tinha previsto gastar? De 100 para 150. Então, para o terceiro mês, eu gastaria 150. Mais 50. Então, 120 mais 50, 170. Para o quarto mês, mais 50, chegando lá no custo total de 200 mil. Então, eu somo mais 50 aqui e eu chegaria a 220 mil. Ou seja, o que a gente tem aqui, na verdade, se a gente comparar o 220 mil com o que deveria ter de 200 mil, significa que eu vou gastar 20 mil a mais. O custo extrapola em 20 mil a mais se eu seguir o valor planejado a partir de agora, a partir do terceiro e quarto mês. Agora, a situação pode ficar um pouquinho pior se ele trabalhar o cenário 2. No cenário 2, e aqui a gente vai calcular os cálculos da curva S, o restante do projeto seguirá a tendência do índice de performance de custos. Apresente os cálculos. Se seguir essa tendência, como é que a gente faz essa tendência? A gente vai trabalhar o custo planejado total, ok? Então, o custo planejado total, e eu vou dividir pelo índice, pelo CPI. Ou seja, o custo planejado e o índice de entrega desse custo. Então, o custo planejado vai ser de 200 mil. E o índice está em 0,8. Ou seja, a previsão neste cenário 2 é que o meu valor final da obra de reforma fique em 250 mil. Ou seja, gastando 50 mil a mais do que o previsto. Se seguir a tendência. Se não seguir a tendência, se corrigir a partir de agora, eu gasto 20 mil a mais. Então, não é relativamente difícil a partir do pressuposto que você trabalha com isso. Agora, se a gente não trabalha, eu acho que daí foi uma grande sacanagem da FGV trazer esse assunto, cobrando 8 pontos ainda, né? Das 3 dissertativas é a que mais vale. É a que mais vale. Beleza, gente? Feitos os cálculos, feitos os comentários a respeito dessa dissertativa, espero que você tenha ido bem, espero que você tenha conseguido e conte com a gente aqui no Rico Domingues para os próximos desafios, tá legal? Um grande abraço e bons estudos, bom trabalho lá no TRT.